Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Revogado. 4. Revogado. 5. Readaptação. 6. Reversão. 7. Aproveitamento. 8. Reintegração. 9. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á. 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção 3. Do concurso público. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nela expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização
serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licenças previstas nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, o afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E, F, incisos 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício no prazo previsto neste artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá, no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º.
O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecido em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vide Emenda Constitucional número 19. 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatos enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, cargos de provimento em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, artigos 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83 e 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Bem assim, na hipótese de participar em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Seção 5. Da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício, prazo 3 anos. Vide Emenda Constitucional número 19. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado ampla defesa. Seção 6. Da transferência. Artigo 23. Revogado. Seção 7. Da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ou 2. No interesse da administração, desde que a. Tenha solicitado a reversão. B. A aposentadoria tenha sido voluntária. C. Estável quando na atividade. D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E. Haja cargo vago. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 26. Revogado. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9. Da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Seção 9. Da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. 2. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30, seção 11, da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, SIPEC, até o adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção. 4 e 5. Revogado. 6. Readaptação. 7. Aposentadoria. 8. Posse em outro cargo inacumulável. 9. Falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á 1. A juízo da autoridade competente. 2. A pedido do próprio servidor. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção 1. De ofício no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. 3. A pedido para outra localidade, independente do interesse da administração. A. Para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que for deslocado no interesse da administração. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste de seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica oficial. C. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observado os seguintes preceitos: 1. Interesse da administração. 2. Equivalência de vencimentos. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício de cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvados as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42.
Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Artigo 43. Revogado. Artigo 44. O servidor perderá 1. A remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração, e com reposição de custos na forma definida em regulamento. Parágrafo 2º. O total de consignações facultativas de que trata o parágrafo 1º não excederá 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados exclusivamente para 1. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou 2. A utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizados até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicados ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em uma única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento à decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão elas atualizadas até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito, no prazo previsto, implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 1. Indenizações. 2. Gratificações. 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.